Explica para quem não sabe o que é governança. Boa, Sim, boa, Ju. até porque também a governança ela é muito mais presente de forma formal em grandes empresas, mas alguns dos seus conceitos podem ser aplicados em qualquer negócio, né? Bom, governança é uma forma pela qual as empresas são monitoradas, né, organizadas do ponto de vista de alinhamento dos objetivos estratégicos entre seus sócios e os outros stakeholders com a gestão estratégica. Então, o principal órgão da governança, normalmente, é o Conselho de Administração, e é ele que vai fazer essa mediação. Então, ele vai aprovar a estratégia, ele vai aprovar os potenciais riscos que a gestão quer ou não quer tomar, porque às vezes a gestão não quer tomar risco, e quem quer tomar risco são os outros stakeholders. Então, o conselho ele faz mesmo esse amortecimento e esse equilíbrio, quer dizer, o CEO, que é o presidente, isso numa empresa grande, ele vai propor estratégias e vai pedir coisas para o conselho pode aprovar ou reprovar. Ao reprovar, o conselho dá um feedback, fala, olha, tal coisa nós não estamos de acordo. É um sistema de pesos e contrapesos que você está de equilíbrio. Exatamente. E aí esse conselho, para eles, o ideal é que ele fosse composto por membros independentes, além de alguns talvez sócios, mas também membros independentes, porque assim você consegue não ter só o viés das partes interessadas, né? Então, alguém que realmente está olhando a empresa, quer proteger o melhor interesse da empresa. Isso é um conceito bem interessante, porque geralmente cada um tem um interesse. Eu até brinco, acho que um dos grandes desafios é trazer esse conceito para empresas pequenas. Como fazer isso? Então, eu não tenho uma receita super igual para todas, mas assim, eu brinco que a gente pode te usar, tá, Ju, como exemplo. Super. Você, por exemplo, é sócia, você é CEO e você também tem as áreas que você mais gosta de fazer e todo mundo sabe quando a gente tem um negócio que a gente, se precisar, vai tirar o lixo do banheiro, vai fazer o cafezinho, tipo, a gente faz de tudo. Então, e às vezes a gente é família também. Em muitos negócios, mesmo em pequenos, às vezes a gente é família. Às vezes a gente tá com sócio com o nosso pai, ou com o irmão, ou com alguém assim. E no nosso dia, nós somos um ser humano que mistura esse monte de, como se fossem várias dimensões. Se a gente não tomar consciência dos nossos interesses e objetivos com cada um desses chapéus que a gente veste, a gente pode tomar decisões inconscientes e enviesadas, né? Se a gente for assim, fazer um zoom out, o que um sócio, um investidor quer? Ele quer que gere resultado, retorno sobre o investimento, então ele quer dividendos, distribuição de lucros, ou ele quer que o ativo dele, que é a empresa, valha mais. Então, daqui a um tempo, ele vai vender essa empresa por um valor maior do que ele comprou. Sendo bem frio, fingindo que é um acionista, assim, uma coisa bem, não tô lá envolvido. O que um gestor quer? Via de regra, um gestor gosta mesmo de ver o negócio engordar e crescer e ter novos tentáculos. Porque para o gestor é mais desafiador e é mais prazeroso fazer um negócio maior. Mais complexo também, mais né? complexo. Que nem sempre o cérebro dele sentido, é mais legal. Né? Então, muitas vezes não faz. E, aliás, esse foi o motivo do surgimento da governança corporativa nos Estados Unidos. Porque os gestores faziam o que eles bem entendiam, inclusive tiravam bônus milionários. E como o capital social das empresas norte-americanas já era diluído há muitos anos, né? No começo do século passado já tinham pessoas que a fazendeira tinha ações da empresa, já era uma cultura mais ampla e antiga nos Estados Unidos. Ninguém mandava nesse CEO, ele fazia o que ele bem entendia, porque dividir para governar, se tem muito acionista, quem manda é o CEO, né? Quando começou a ter concentração no capital, especialmente pelos fundos de pensão norte-americanos, os fundos começaram a exigir do CEO, peraí, eu quero meu dinheiro para cá, não quero que você compre uma nova operação no México, uma no Paraguai, sei lá onde. E aí começou a ter o conselho virou uma ferramenta de mediação deste conflito de agência, usando um termo. Conflito de agência é quando a gente contrata alguém para agir em nosso interesse, o CEO para agir em interesse dos sócios, mas ele também tem os seus próprios interesses. Então ele pode acabar querendo ou sem querer, agindo com seus próprios interesses. Somos humanos, inclusive por isso que eu estou falando. O mesmo dono tem conflito de agência, porque o seu neurônio que está pensando como dono, ele quer o quê? Que seu negócio valorize. O seu neurônio que está pensando como gestor quer que ele engorde e quer que ele tenha mais áreas, né? E o seu neurônio que está pensando como estilista, que adora criar e desenhar, quer gastar 8 horas por dia desenhando em vez de fazer DRE. Então a gente tem que mediar. E se você tivesse uma irmã sócia, o seu neurônio irmã não quer que a sua irmã sofra, quer ajudar ela, ou tem ciúmes. Todas as coisas da natureza humana se manifestam também numa empresa. Então, de certa forma, a governança é uma forma de organizar esses papéis e garantir que a empresa cumpra o seu objetivo no conjunto, né, desses interesses todos, sem prejudicar ninguém, de forma justa, com equidade. E aí podemos discutir, isso aqui não é uma aula de governança. Mas eu acho que o desafio maior é fazer o pequeno empreendedor lidar
com essas questões. E eu acho que o primeiro passo, quando eu entro numa empresa, de tentar fazer a gente chegar nesses assuntos, além de eu particularmente querer entender o ser humano que está do outro lado, porque isso é para me ajudar já a criar um pano de fundo, que eu acabo tomando muita decisão rápida logo no começo, porque tem um monte de coisa para fazer e a gente sabe, pequena empresa não dá para ficar esperando. Aí a gente vai lá e já tem que entender um pouco esse ser humano para não levar ele para o lado errado. O outro lado, eu fico muito preocupada em ter os demonstrativos. Porque, vamos dizer, não dá para você ter governança se você não tem accountability, se você não tem, se você não contabiliza as suas coisas da forma padrão, e mesmo que você faça num nível mais legal do que o padrão, mas você tem que ter no mínimo no padrão. Se você não tiver transparência nem com você mesmo, porque se você não sabe o que está acontecendo na sua empresa, como é que você pode ter transparência com o outro? Então, assim, é o mais básico do básico, mas que muitas pequenas empresas não têm. Então, quando você começa a colocar isso, você já traz o empreendedor para um outro nível de consciência. Ele já vai para outro nível de consciência, ele enxerga outras coisas do mundo. Dá até um alívio mesmo, sabe? Assim, porque ele estava retendo um monte de coisa na intuição dele, tem um peso da responsabilidade de decidir em cima, sem as ferramentas. A hora que você começa a dar a ferramenta, ele até alivia um pouco, porque ele consegue enxergar melhor, né? Quer perguntar? Vai. Eu, até me usando como exemplo, eu tive uma fase que a gente teve um crescimento e que a gente se organizou para esse crescimento, passamos um perrengue.